Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre distúrbios alimentares. Mas antes do programa começar, já te inscreve aqui no canal e deixa o teu like nesse vídeo. Aproveita também e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar sugestões de pauta ou perguntas. E aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um programa novo para ti. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E conosco no programa de hoje, o Colégio Sinodal, Educando para a Liderança, Clínica Visuale de Odontologia e Saúde Integrada e os patrocinadores da casa que vocês já conhecem, Móveis Reinheimer e Garbo Decor, responsáveis pela decoração e pelos móveis do nosso estúdio. Conosco no programa de hoje também, a gente tem a psicóloga e psicanalista Maiga Sabo Sandri, graduada pela Unicinos, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, psicanalista com formação pela Sigmund Freud Associação Psicanalítica e sócia efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. E Flávia Porto Vick, nutricionista, especialista em nutrição clínica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em gerontologia biomédica pela PUC Rio Grande do Sul, atuou como docente no curso de nutrição da Universidade Fevale, professora do curso de nutrição e coordenadora dos programas de residência multiprofissional da Unicinos. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês duas. Muito obrigada. Bom, vamos conversar então com a nossa psicóloga, pedindo para te contextualizar para nós o que são distúrbios alimentares. Sim, Larissa, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje, né? A gente vai começar então essa conversa sobre os distúrbios alimentares, também chamados aí, podemos dizer, transtornos alimentares, né? Se nós pensarmos na alimentação mais funcional, nós temos esses transtornos lá na outra ponta, né? Ocorrendo lá no 880, nós temos lá na outra ponta. Então, assim, comportamentos disfuncionais em relação à comida, em relação ao seu próprio corpo, né? Então, nós temos aí diversos tipos de distúrbios, de transtornos, e aí a gente pode, então, estar colocando eles, basicamente, se a gente for didaticamente separar, em termos de comportamentos e distúrbios restritivos e os compulsivos, né? Didaticamente, para a gente começar, talvez, aí a conversar, as sintomatologias vêm por um lado ou para o outro. Isso. Bom, e de nomenclatura desses distúrbios, quais são os mais comuns? Anorexia, bulimia, o transtorno do comer compulsivo, né? Tem uns que chamam de TCC ou TCAP, né? E hoje tem se conversado muito sobre ortorexia, né? Então, são todos transtornos, como a Maiga falou, né? Mas eles envolvem muito essa questão do comportamento alimentar, né, do comer disfuncional, né, do comer transtornado. Tem pessoas, né, tem algumas referências bibliográficas que falam sobre isso, comer transtornado. Então, todos eles terão esse comprometimento de comportamento e de padrão alimentar, né, e muito da questão, muito da imagem corporal, né, de se olhar no espelho, de não se reconhecer tão magra quanto elas estão, de se olhar no espelho e se acharem obesas, né? Então, esse olhar transtornado também com relação à imagem. Bom, então vamos dissecar um pouco esses nomes que vocês falaram, né? Anorexia e bulimia acabam sendo os mais comuns, que a gente já ouve na mídia há algum tempo e tal, mas achei importante a gente caracterizar. Queria que tu caracterizasse para nós o que é a bulimia, o que é a anorexia e a compulsão alimentar. Tá. Então, vou começar pela bulimia. Pode ser. A bulimia, então, ela se caracteriza por episódios de compulsão, né, alimentar, e episódios de purgação. Ou seja, a pessoa está com episódios
que ela ingere muita comida, né? E tem episódios em que ela quer retirar esse alimento, compensação, né? Eles compensação calórica, né? Que ela tenta fazer para que não tenha um aumento de peso. Essas pessoas, elas não têm um baixo peso, em geral. Não tem. Elas têm um peso normal, ou um peso... Sobrepeso, às vezes, sobrepeso, né? Não tem um baixo peso. Mas, diferente da anorexia. A anorexia, sim, ela tem um baixíssimo peso. Ela não se enxerga como tal. Ela se enxerga diferente. Ela tem que ter essa distorção da sua imagem corporal para ser diagnosticada como tal. E ela, então, evita... Ela tem fome... E ela faz um absoluto controle sobre o comer. Ela evita satisfazer a necessidade de comer. Ou quando isso acontece, porque a anorexia anorética, ela pode ter momentos de compulsão. Só que essa compulsão é diferente da bulimia, porque a bulímica, ela come grandes quantidades calóricas. Pizza, vai pro rodízio. Come um bolo inteiro. Isso. A anorética não. Para ela, a compulsão é a perda do controle. Né, do quanto que ela não quer comer. Então, pode ser um bombonzinho. Isso. Para ela é uma o maçã, fim do mundo. uma banana e uma maçã. Isso vai ser uma perda de controle. Então, só que como a Maiga falou, a anorética tem a questão do baixo peso, né? Ela tem muito baixo peso. E a bulímica não necessariamente tem baixo peso, né? A anorética, ela vai restringir mais os alimentos. Ela conta calorias. Ela começa... bem básico, assim, por exemplo, café da manhã, ela passa a tomar café ou chá, ela tira o leite, porque ela sabe que o leite tem mais calorias do que o chá e o café, então elas vão contando calorias, né, então elas identificam, elas retiram principalmente os carboidratos, elas passam a comer basicamente carnes, proteínas e vegetais, frutas. Às vezes ficam longos períodos de jejum. Né, para tentar controlar esse consumo. Então, elas perdem muito peso, diferente da bulímica, acho que daí já vem a primeira diferença entre elas, né? Que uma mantém peso e a outra tem baixo peso, uma tem compulsão e a outra não necessariamente, mas ela pode ter. Só que essa compulsão é mais subjetiva, não é, Flávia? Assim, do que realmente, de fato, o conceito de compulsão, como a gente conhece, né? Que é aquele episódio em que o sujeito come, mas desesperado, ele não tá nem quase consciente do que ele tá fazendo. Isso. Tá? E ele fica horas comendo, ele só vai parar se chegou alguém, ou se a comida acabou, se aconteceu alguma coisa. Nem sente fome e tá comendo. Nem sente fome, exatamente, tá comendo e tá comendo. Isso vem da onde, essa vontade absurda de comer? Isso vem do nada, vem por algum motivo específico, de algum acontecimento, algum estresse do dia, ou é só porque faz parte da doença? É multifatorial. Aí a gente vai conversar agora, então, muitos fatores que podem estar implicados aí. Porque a alimentação envolve o psicofisiológico, genético também, né? Fatores intrínsecos à pessoa. Toda essa herança que ela pode estar carregando genética em termos, assim, de sensações, de paladar, né? Talvez a Flávia possa falar mais sobre isso também, mas tem assim os fatores emocionais, os fatores da história, os fatores que podem estar vindo desde quando a pessoa já estava em gestação, já estava sendo gerada, né? Através do que a mãe estava também se alimentando via líquido amniótico, né? O que talvez ela também tivesse uma restrição, não passava sabores para o bebê. O bebê pode nascer, enfim, né, ter problemas com a alimentação ou não, com a amamentação, com a oralidade, problemas do narcisismo, então. E aí a gente vai para as crenças, vai para questões culturais, sociais, estresse, e aí a gente vai para N situações. Pelos traços de personalidade também, né? Alguns transtornos se desenvolvem mais em alguns determinados traços de personalidade, outros em outros tipos de traços de personalidade. A maioria dos transtornos tem comorbidades também, né? Psiquiátricas, tem outras questões relacionadas aí que entram, a depressão, a ansiedade.
a instabilidade emocional. Eu penso assim, tem muito a ver também com padrão de beleza, muitas vezes imposto, sociais. Né? Muitas vezes imposto pela mídia, pelas redes sociais hoje, né? Então, assim, tem muito disso. Acredito também, né? Não sei o que a Maiga, né? Assim, onde tu acompanha, também tem muitas questões de aceitação. Sim. Né? São meninas que querem ser aceitas, então acho que a gente está falando meninas, porque é a maior incidência, nós não falamos disso, né? Mas a maior incidência em público feminino. É importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala em distúrbios alimentares, a gente está falando de um público majoritariamente feminino. Majoritariamente, mas não só. Isso. Mas homens também passam por isso. Podem ter, sim. Uhum. E principalmente adolescentes e adultas jovens, né? Então, isso é a maior, né, incidência e prevalência acontece, né, nesse gênero, né, feminino e nessa faixa etária. Não que não se tenha, daqui a pouco, né, uma mulher ou um homem com anorexia ou bulimia, adulto, 40 anos, 50 anos, sim, pode acontecer, né? Mas a maior prevalência é realmente nessa faixa etária. Né? Principalmente a anorexia, né? Começa muito cedo, pode começar até na puberdade, né? Sim, exatamente. Muito cedo. E hoje em dia a gente vê cada vez mais também meninos homossexuais desenvolvendo distúrbios de anorexia nervosa, né? Porque tem essa questão assim dessa aceitação pelo próprio corpo, né? As meninas disputam muito isso entre elas, né? Quem é mais bonita, quem tem o cabelo mais isso, mais aquilo, o nariz mais quem assim, tá mais magra, assim. Quem tá mais magra, quem, né? Enfim, muito por isso, né? Já é de um perfil, né? Também e a bulimia, eu acho que a gente já vê assim um crescente mais na fase final de adolescência, início da vida adulta, não? Então, na parte de puberdade, creio que a gente já não encontra, né? A bulimia, não. Acho que é mais comum realmente numa fase mais início de adulto, assim, fase adulta. Isso. Até porque a vida vai acontecendo, os problemas vão surgindo no meio, né? Sim. Bom, vocês falaram de uma questão muito pertinente antes que eu gostaria de puxar esse assunto aqui. A gente falou da questão das mídias sociais. A geração passada, né, que é a geração que hoje está na casa dos 30 anos, cresceu com aquele estigma do corpo nas capas de revista. A gente tinha revistas direcionadas só para perda de peso, para ficar magra, para idealização do corpo. Muito já se caminhou nesses últimos anos. Isso evoluiu, né? Mas essa nova geração, ela está crescendo com a imagem, a sua autoimagem distorcida. A gente tem casos da questão dos filtros das redes sociais, que afina o nariz, que aumenta a boca, que deixa o olho mais harmônico. Então, eu queria que a gente falasse um pouco de como essa pressão das redes sociais interfere e acaba contribuindo para essas questões dos distúrbios alimentares de imagem. Eu posso ir além? Deve. Eu acho que também, muitas vezes, essas meninas estão vivendo numa família que as mães também fazem isso, praticam e estimulam isso também, né? As mães querem continuar... Não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, não estou criticando nesse sentido. Mas eu acho que também um pouco das mulheres nessa busca, assim, da beleza, né? De ser linda, de ser magra. E aí a menina já cresce também com esse estereótipo, assim, a minha mãe é linda, maravilhosa, magra, também tenho que ser, minhas amigas são. Então, acho que é um pouco disso, assim, não sei, acho que essa questão, acho que é mais tu, né, Maiga? Mas a gente observa, né, e isso está muito recorrente, e o que gera de sofrimento, né? Quantas adolescentes estão, assim, ó, manifestando sofrimento psíquico por conta disso, né, dessa comparação instantânea, imediata, com um corpo que não existe, mas que quando olha, para quem tem um distúrbio, já começa a ter uma alteração na imagem, olha e compara e acha que é real aquilo ali. Não consegue distinguir, né? E aí, o quanto tem também, assim, chegado casos que a gente ouve, tanto pela mídia, né, pelos consultórios, colegas, enfim, casos de ameaças, assim, de tentativas de suicídio. Até suicídio também, né? Nesse sentido, assim, de moças que não suportam viver fora de um padrão, né? E o quanto isso é nocivo, a gente tem que cuidar muito.
E assim, acho que entra, né, essa questão que hoje a gente fala muito de gordofobia, né? Também. E isso é uma coisa bastante, assim, que tem algumas pessoas que não aceitam o diferente, né? Então, dentro desse padrão, né? Todo mundo que sai desse padrão, e aí acho que entra um pouco a bulimia, né? Aquela que é normal, né? Que tem peso normal ou que tem um sobrepeso, ela acaba tentando compensar com métodos purgativos. Então, ela come, se alimenta, e aí 90% das bulímicas, elas acabam, então, provocando vômito, né? O vômito autoinduzido. E algumas outras, além do vômito, uso de diuréticos, né? Uso de remédios, anorexígenos para emagrecer, né? Então, acho que também tem um pouco disso hoje, né? Que aquela pessoa que tem o sobrepeso, a obesidade, ela vira um motivo de gozação, de chacota das colegas que não estão, né? Ou que não são. Então, eu acho que isso também é uma coisa bastante grave hoje que acontece, que já acontecia anteriormente, mas que hoje isso veio mais à tona, vamos dizer assim, com essa questão propriamente das mídias, porque é onde as pessoas se expõem, onde as pessoas registram tudo, né? Diferente de anos atrás, que nós não tínhamos essa ferramenta e que ela não era usada para isso, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Bom, e agora a conversa é com quem tá em casa, né? Tá o pai, uma mãe que tá assistindo a sua adolescente, a sua filha apresentar algumas mudanças no corpo, tanto ou de comportamento. Vamos começar da anorexia, então. Quais são os sintomas e o comportamento vamos falar no feminino, mas isso vale para os meninos também, né? Que essa jovem vai apresentar, que ela vai trazer para os pais começarem a ficar espertos, ficarem de olho. Esse comportamento, ele não é assim instantâneo, né? Apareceu tudo junto de uma vez e é agora em poucas semanas que, né? Ele vem vindo, né? Gradativamente, assim. Pode ser que a menina esteja muito, digamos assim, voltada aos exercícios físicos. Com certeza, muito comum. Falou bem, é bem importante. Muito comum isso, assim, é a ratinha da academia lá, ou é a bailarina, né? São ambientes, assim, bem propensos, né? Isso. Ou é modelo. Então, ela tem uma justificativa para ter um ginasta. Ela tem uma justificativa, assim, seja pela competição, pela parte atlética, seja pela parte, então, fotográfica, fotogênica, ou, né, desfile, que ela precisa estar magra. E são ambientes em que a magreza é aceita e quase não é questionada, né? E isso vai se naturalizando. E com o passar do tempo pode ir se transformando, né? Em algo mais grave, em algo não vou comer, e contar calorias, né? E virar um cadáver ambulante, bem assim. E ela olha no espelho, ela se acha gorda, e ela tem essa mudança, só que ela disfarça, né? Ela disfarça. E aí é tudo muito disfarçado. E aí, se ela engorda um pouquinho, em algum momento, mas tá mais gordinha, alguém comenta, meu Deus. Nossa, crise de novo, né? Então, assim, e a família não vai percebendo, às vezes a família, inclusive, são membros que também estão adoecidos ali. Infelizmente, são membros que também não conseguem lidar bem com a alimentação e com o corpo de uma forma geral e não ajudam, né, nem um pouco assim no sofrimento da moça, da menina que está apresentando já, então, vamos falar assim agora, já está apresentando anorexia. É difícil de ser diagnosticada, de chegar num consultório, de chegar aos tratamentos, porque existe uma negação muito grande da família. Ela não enxerga problema nenhum, porque o objetivo dela, ela está alcançando, ela está emagrecendo, ela está tentando, mas ela quer mais, ela vai continuar, ela está num propósito. E muitas vezes essa pessoa tem que ser internada, né? Sim. Bom, essa é a minha próxima pergunta, né? Essa menina, o corpo precisa de alimento para viver. Precisa. E se ela para de comer, o que acontece com o corpo dela? Quais são os efeitos que isso acontece no organismo dela a precisar a ponto de uma internação?
São vários efeitos, né? Porque acontece o seguinte, por exemplo, existe um cálculo que fizemos super básico, que todos conhecem, que é o índice de massa corporal, que é um cálculo que se faz o peso dividido da altura ao quadrado. Então, o que é considerado normal, né? Só para a gente entender um pouquinho isso, assim, normal é um índice de massa corporal no mínimo de 18,5. Tem meninas que chegam com índice de massa corporal, né, meninas ou meninos, que chegam com índice de massa corporal de 14, de 15, né, e eles não se enxergam. Então, essa desnutrição, que é assim chamado, né, quando o corpo, ele perde, né, se esvai toda a quantidade de gordura e músculo, porque também vai junto o músculo, gera uma condição de inanição, né, que o organismo ele tenta compensar de alguma maneira. Então, basicamente, o que acontece? Alterações endócrinas. Então, a primeira coisa, o primeiro sinal dessas, no caso das meninas, é a parada da menstruação, é a amenorreia que nós chamamos, elas param de menstruar. Isso aí já caracteriza o quê? Uma alteração toda hormonal, né? Um comprometimento hormonal dessa menina. Tá? Ela tem comprometimento também de todo um sistema cardiovascular, todo o sistema além do endócrino, né, cardiovascular, o coração começa, né, bater com menos frequência, começa a ficar com batimentos mais baixos, a pressão baixa, ela se torna intolerante ao frio, porque a gente não se dá conta, né? Mas a tecido adiposo, a massa gordurosa, era isolante térmico. No momento que tu não tem reserva de gordura, tu tem intolerância a frio. Então, são uma série de reações que acontecem, né? Desidratação, não sei se eu já falei, né? Mas existe uma série de alterações orgânicas e que ela precisa, sim, ser treinada. Há muitos anos eu trabalhei no Hospital Moinhos de Vento e nós tínhamos uma parceria com um grupo de Porto Alegre que eles tinham um tratamento ambulatorial dessas meninas que tinham transtorno alimentar e quando eles não conseguiam mais ter resultados com essas meninas, elas eram internadas. E eu já vi muita coisa, assim, impressionante, assim, a ponto às vezes da menina necessitar receber nutrição enteral, que é uma nutrição não mais pela boca, mas que, porque pela boca foi tentado tudo e não foi possível. Ela rejeita? Sim, e era, na época, nem sei, agora não estou mais lá, mas na época era uma coisa assim, muito assim, forte. Elas internavam, elas não tinham acesso ao telefone, elas não podiam sair do quarto, porque tudo era motivo para fazer exercício, assim. Se saísse do quarto, elas iam caminhar muito no corredor, né? Se liberasse o telefone, então era meio que, assim, um castigo. Era mais ou menos isso, assim, que eles trabalhavam. Era um castigo, então tu não pode ter acesso a nada. Então ela era pesada todos os dias, em jejum, era dada aquela alimentação durante o dia, ela tinha que comer aquilo, né, se fazia toda uma avaliação com essas meninas, né, para ver, assim, o que elas gostavam, o que elas não gostavam de comer, e somente os alimentos que elas comiam. Se elas não aumentavam peso, se elas não ganhavam peso, o próximo passo era tentar a nutrição enteral. E houve uma situação que eu me choquei muito, assim, foi um choque para mim. Eu não acompanhava essa unidade, eu não era dessa unidade, mas eu substituía as colegas no plantão. E teve um caso de uma menina que ela não ganhou peso e eles passaram alimentação enteral, alimentação por sonda. E essa menina não ganhava peso, não tinha jeito da menina ganhar peso e foram descobrir, ela conseguia abrir a alimentação e ela infundia toda a alimentação dela no colchão, colocava a dieta integral ali no colchão, colocava dentro da caixinha do creme dental, colocava na guarda da cama, a dieta ela botava tudo fora. E o banheiro era trancado, era assim. Porque ela não conseguia aceitar a ideia de ganhar peso. Ela não queria. Ela conta calorias do soro. Isso. Ela já sabe quantas calorias vai ter. Então agora a gente vai trazer calculando. essa questão nutricional para a psicóloga falar sobre isso, porque isso é um caso extremo da anorexia. Sim, Claro, são casos graves, chegando, isso, já tem
Acho legal a gente conversar sobre isso. Né? Sim, o risco de morte. É, né? Até de morte, exatamente. Claro. Mas ele não começa assim, né? Acho que não, é isso que ela falou, assim, a Maiga isso que a gente estava falando antes. Poucos. Eu estava me lembrando de um outro detalhe. Okay. Essas meninas são muito conhecedoras de comida. Não, elas dão banho na gente. Sim, as nutricionistas sabem tudo de comida. Sim. Sabem calorias, sabem nutrientes, sabem tudo, sabem cozinhar, sabem oferecer para as outras pessoas. Gostam dessa parte também, né? De alimentação. Então, assim, isso pode ser um indicador também lá no começo, mais os exercícios, mais essa parte de, daqui a pouco ela não se alimenta, mas alimenta os outros e essas mudanças, né, vão acontecendo. Até chegar, talvez, em casos extremos, como a Flávia comentou. E aí a gente tem risco, e aí é isso que importa, é manter ela viva agora. Isso, exatamente. Mais nada, exatamente. Né? Exatamente. Bom, a gente falou da anorexia. Vamos falar um pouco, então, da bulimia, de como é que são esses sintomas que se apresentam, assim como a gente trouxe da anorexia, trazer para a bulimia também. A bulimia também tem uma distorção em como a pessoa se vê, só que não é como a anorexia, ela não está se vendo maior, tá? Mas ela tá sempre querendo ser menor. Isso sim, ela não tá tendo essa distorção, assim, que ela é muito magra, ela nem é muito magra, mas ela tá sempre querendo estar magra, ir para baixo esse peso, sempre esse peso é o assunto do dia a dia, é o assunto... ela vai conversar com as pessoas, é só isso que interessa. Isso incomoda aos outros até. Começa a ser assim meio desconfortável estar com essa pessoa que só pensa nisso. Só pensa em peso, em redução de peso e essa coisa de alimento. Então, assim, é muito restritivo na vida também. Acaba sendo algo que toma conta. Na questão do corpo também, porque existe riscos para o nosso organismo, a questão da indução do vômito, tomar laxativos, como é que funciona no corpo da pessoa depois? Elas, na verdade, elas têm uma característica, se elas provocam muito vômito, elas começam a fazer uma lesão nessa região da mão. Né? Então, de botar a mão lá, né? No começo elas colocam muita mão e tem meninas ou, né, pessoas que conseguem autoinduzir o vômito sem se tocar. Sem se tocar, elas conseguem isso. Muitas vezes, como elas comem grandes volumes de alimentos ou grandes volumes de densidade calórica, alimentos muito calóricos, muito gordurosos, às vezes o reflexo, né, de regurgitar, de vomitar, ele é mais facilitado. Então, elas têm muito característico essa lesão, né, nessa região, que é assim, no dorso da mão, por botar, né, a mão na boca, elas têm toda uma alteração de boca, assim, de palato, né, toda uma vermelhidão de palato, elas começam a ter alterações nos dentes, esmalte de dentes, porque é uma acidez que retorna, né, que não é comum à nossa boca, né, e elas têm alterações hidroeletrolíticas, então elas têm uma diminuição de sódio, de potássio, muitas vezes causados por esse vômito, desidratação também é bastante comum, e alterações de todo o trato digestivo, porque o que é para descer tá voltando, né? E não necessariamente isso provoca perda de peso. Então, eles até, assim, a literatura é bem clara. É um ciclo, é restrição, compulsão e purgação. Então, elas restringem, daí elas ficam... Elas restringem, elas controlam a alimentação. Daí elas vão lá, bate a vontade de comer, elas comem, daí elas se arrependem, purgam. Né? Então, o purgar é isso, é o vômito que a grande maioria das bulímicas fazem, ou exercício, ou laxantes, ou anorexígenos, então, ou fica mais um tempo de jejum, também pode ser. Então, ela fica mais um tempo de jejum, come, e assim vai. Eu tenho uma pergunta para nossa Nutri, e eu tenho até um pouco de medo por não ser polêmica, mas falou de um grande tempo de jejum. Hoje a gente tem o jejum intermitente. Eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco para nós aqui, porque se falou muito de longos períodos sem comer e tal. A gente fala um pouquinho dessa questão
do jejum intermitente para a gente diferenciar até que ponto ele é saudável, até que ponto ele é uma preocupação dos pais também, que tá vendo a sua filha ou o seu filho ficar longos períodos sem comer, e para a gente saber diferenciar o que é saudável e o que é um problema. Existe uma grande discussão com relação a isso, porque são linhas, né? São linhas. Tem uma linha que super defende o jejum intermitente, né, que traz isso como um benefício para o teu organismo, e tem aquela linha, pelo menos na nutrição, aquela do comer de 3 em 3 horas, né? Que eu penso com relação a isso, para não me estender muito também nesse assunto? O problema, no caso do transtorno, é que esse jejum intermitente, esse jejum prolongado, ele pode gerar compulsão alimentar. Essa que é o grande problema, porque tu fazer jejum, e aí, quando tu acaba aquele teu período de jejum, tu volta, teu padrão alimentar dito saudável, equilibrado, ok, super saudável. Agora, tu fez longos períodos de jejum, e aí tu sai do jejum, eu vou comer um bolo inteiro, como tu falou antes, né? Vou comer um bolo inteiro. Vou comer, sei lá, um monte de batata frita para compensar a minha fome. Isso não é interessante, isso não é bom, né? Então, para isso, o jejum, ele não é uma estratégia boa. Tá? Então, eu sei que existem algumas linhas que defendem, por exemplo, o jejum intermitente como estratégia de tratamento de câncer. Existem algumas linhas que trabalham isso também, né? Mas no caso aqui do transtorno, o jejum intermitente, ele não é adequado, porque vai causar mais comportamentos transtornados nessas meninas, né? Então, isso realmente não é o adequado. Né? Claro que também não é de comer, né? Fazer elas comerem de 3 horas, não. Mas daí entra uma questão que existe uma linha que se chama nutrição comportamental, que eles trabalham muito, de identificar a tua sensação de fome e saciedade. Hoje falamos muito em fome fisiológica. O que é fome que tu... Né? O que é fome fisiológica? Aquela fome, comi lá, fui almoçar às 11 da manhã, são 4 da tarde, 5 da tarde, eu estou com fome. Isso é fome fisiológica. E existe muita fome emocional, né? Que é isso que nós estávamos falando, do bulímico, do comer compulsivo. Ele vai comendo, ele nem se dá conta, ele nem nota que ele já comeu um monte antes, ele não percebe que ele está saciado, ele nem sabe o que ele está comendo. Ou às vezes ele está estressado, ele quer comer. Né? E aí, antes, a Maiga falou a questão lá do bebê, eu fiquei pensando, né? Só voltando um pouquinho, a questão da introdução alimentar, ela é muito importante, né? Então, o bebê nasce, a mãe vive com aquela criança no peito, a criança faz, chora, põe no peito. Então, às vezes, a mãe não consegue identificar o choro do bebê, qual é a necessidade, e relaciona tudo com dar comida. E aí, essa criança, ela cresce entendendo isso, né? Que as minhas emoções estão ligadas à minha alimentação, né? Não sei, né, Maica? Tu tem mais propriedade para falar disso do que eu. Mas é a forma como ela vê resolução de problemas comendo. Então, porque ela foi ensinada assim desde pequena. Quantas famílias fazem isso, né? Recompensam com alguma coisinha gostosa. Ela tá tristinha, vamos fazer lá o bolinho dela. A comidinha dela, né? Ok, eventualmente. Comfort food é bom, né? Mas, né? Comfort food é bom. Então, assim, isso é legal até um certo ponto, mas virando um hábito, virando uma cultura familiar, isso acaba incutindo também na criança de que toda vez que eu tiver um desconforto, eu não preciso nem identificar o que eu sinto. Essa é a questão. Não se identifica as emoções, não sabe como lidar, ela não é traduzida pelo outro, né? Então, pelo adulto me ajudando a entender o que eu tô sentindo, como é que eu posso lidar com isso, com uma frustração que tenho, né? Com alguma coisa que não deu certo. Então, outra via que eu possa ter uma ação mais efetiva, mais benéfica. Daqui a pouco é só comer. É ficar quietinho. Come os problemas, né? Daí come o problema junto, fica lá, não resolve, né? Não se metaboliza psiquicamente, né? Esses conteúdos, esses afetos. E aí a gente tem uma questão que pode ficar aí muito ligada com a comida
e transtornado, né, em comportamentos que vão chegar talvez até um ponto dessas compulsões, dessas extremas restrições também. Né? Bom, a gente falou um termo no início do programa que eu não vou nem saber repetir o nome dele, mas que eu gostaria que a gente falasse sobre isso, que a gente comentou antes do programa, que seria aquela questão do comer saudável demais. Ortorexia. Isso. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Sim. O que ele é? O que é esse termo? Sim. Pode ser. Trazer a definição. Sim, ele não é um conceito diagnóstico, assim, né? Mas ele é um balizador. Né? Se não me engano, até foi um médico que teve isso, né? Que ele teve essa extrema curiosidade sobre alimentação saudável na época macrobiótica, e aí ele foi para esse estudo e foi muito assim, fazer comida, e a comida cada vez tinha que ser mais saudável, mais bem preparada, assim, ou mais bem plantada, sem agrotóxicos, e daqui a pouco só come aquilo que está plantando em casa, não pode mais sair para comer fora, ou quando vai sair, leva sua comida, não aceita comida de mais ninguém, teme a contaminação, né? E isso, então, ele viu que era um transtorno também, né? Não estava legal essa maneira de se alimentar, e ela é muito justificada por muitas vezes essas teorias, né, de alimentação saudável. Hoje em dia, antigamente era no Facebook a Mia, né? A Ana. Isso mesmo. A Ana e a Mia. Boa. Os grupos de anorexia e de bulimia. Isso aí. Fóruns de discussão de pacientes, pessoas que iam lá e dicas para continuar na doença. Exatamente. E hoje muito se fala também que o Instagram traz perfis de alimentação saudável, né, que é disseminado muito na nossa cultura, né, e que podem ser talvez também incentivadores, né, nesses perfis, né, de pessoas disparadores, né, gatilhos, exato, nesse sentido, né, a chegar a alguns transtornos de comer extremamente saudável. Extremamente saudável. Bom, e qual é o risco de tu comer extremamente saudável? Que a nossa sociedade não tem. Ela é esquizofrênica nesse sentido, né? Tem comer saudável, alimentação saudável, mas tem a hiperestimulação aos alimentos processados, ultraprocessados, super palatáveis, super disponíveis na tua mão a qualquer momento, né? Uma festa ou uma comemoração, o que vai ter? Vai ter alimento saudável? Não. Né? Vai ter brigadeiro, vai ter, sei lá o quê, vai ter bebidas alcoólicas, vai ter, né, bolos doces, muitos doces, vai ter alimentação com mais gordura. Mas tu sabe, Maiga, é engraçado isso, assim, porque é cada vez mais dicotômico, assim, dicotômico. Coisa, né? Ai, desculpa, bati no teu microfone. Mas, assim, eu vejo, assim, muitos pais, muitas vezes, né, eu não trabalho diretamente com alimentação infantil, mas tenho várias amigas, né, que têm filhos, enfim. E às vezes eu vejo assim, ó, eu levei o fulaninho no aniversário, aí eu fiz um bolinho para ele, sem glúten, sem lactose, daí eu pergunto assim, mas ele tem alguma alergia, ele tem alguma intolerância? Não, é só porque é mais saudável, não quero dar açúcar. Okay. Então, é o contexto. Isso. O contexto vai dizer também se isso tá funcional, se não tá funcional, né? Vocês falam no sentido de interação social daquela criança. Isso, eu acho que o maior risco dessa questão... Ou tirar uma maçã no aniversário para comer a maçã ao invés de comer o que tem ali, o brigadeiro, o doce. Porque assim, ó, eu acho que as pessoas hoje estão com dificuldade de achar o caminho do meio, né? Ou é 880, como diz a Maiga, né? Ou larga e come, a criança tem 4 meses de idade, já dá uma mamadeira com Coca-Cola, já dá feijão, né? Que isso também não é saudável. Mas, ou então, Deus o livre, né? Não comprar um feijão da feira orgânica e fazer um feijão em casa. Em determinada panela e tudo. Entende? Na verdade, o risco, na verdade, não existe um risco para o organismo daquela pessoa que come saudável. É mais a questão, acho que o risco psicológico ou social daquela pessoa que ela acaba se tornando um isolado, assim, e não confraterniza
com ninguém, ele não consegue fazer refeições nas casas das pessoas, ele não consegue sair para outros ambientes, viajar, passar férias, porque ele tem aquela alimentação tão saudável que ele não consegue fazer uso de outras refeições que não sejam aquelas que são preparadas por ele. Ou até se controlar. Exatamente. Ok, não é para comer doce, mas então 1 docinho, 2 docinhos, que mal vai ter isso, né? Mas não flexibiliza. São pessoas rígidas, extremamente rígidas, né? E tem isso que tu falou. E daqui a pouco, assim, a mãe, então, também já estimulou, mas daqui a pouco a criança está um pouco desconfortável, né? Mas com o passar do tempo, daqui a pouco ela pode estar confortável. É assim mesmo. E aí ela começa a entrar no transtorno. Né? Porque enquanto está desconfortável, ela até pode sair disso e talvez ficar um pouco mais flexível, mas se ela estiver completamente considerando que isso é a verdade dela, assim, então agora vou comer maçã no aniversário, não vou comer nada do que tem aqui e tá tudo certo. Será que isso está legal? Isso sem ter uma restrição alimentar. Isso claro, escolha própria. Isso, exatamente. Não é nada. Não tem uma justificativa, não tem um processo justificativa orgânica para isso. É diabético. Ok, é diabético lá, infantil, lá tipo 1, como nós falamos, não pode comer açúcar, porque não tem insulina. É uma situação. Ok, essa criança tem uma justificativa, esse adolescente, enfim, ele precisa ter esse controle, porque é tratamento dele. Agora, a criança não tem nada, né? É uma questão de linha de vida, assim, né? De escolha de vida. Não estou criticando, né? Claro que é super bom tu comer saudável, mas eu acho que não é nem lá nem cá, tem que ser a linha do meio. Como tu disse, vai lá comendo docinho, tá tudo certo. Eu fico questionando na questão a longo prazo de uma criança que é extremamente privada na infância de algo, como é que vai ser o comportamento dela na vida adulta? Na adolescência, na vida adulta, na adolescência, que é a fase tão importante do grupo, né? Ou, eu não sei, né? Eu nunca acompanhei, mas das duas, ou ela vai ter uma compulsão, né? Como diz, comer né? tudo aquilo que eu não comia antes, que a mãe não deixou, que não deixava, né? Isso é real, agora, então, pode acontecer eu me ofereço, e me ofereço, e me ofereço, e me satisfaço. Bom, a gente falou dessa questão do convívio social, né? Da importância da alimentação, porque a alimentação, principalmente na nossa sociedade, ela é muito da questão de confraternização. Ninguém se reúne só para conversar. A pergunta sempre vem, né? O que vamos comer? O que vamos beber a respeito disso? Eu queria que a gente falasse um pouco da questão dos distúrbios em relação à questão da sociabilidade. Pois se o jovem, a menina, não come, ou então fica com vergonha de comer na frente dos outros, como é que a gente pode analisar isso do ponto de vista psicológico? Sim, existe um pouco isso, assim, quando tá na festa, também a pessoa tá um pouco mais distraída, né? Tem outros estímulos circulando. Para quem já tem uma tendência a ter uma compulsão alimentar, por exemplo, ou comer em excesso, vamos dizer, nem chegamos à compulsão, ou comer em excesso, numa festa é muito propício que ela se perca, né? A atenção dela não vai estar ali na ingesta dela, e ela vai comer, e vai comer, e vai comer, e vai comer, ou vai beber, e vai beber, e vai beber, né? Então, assim, o que a gente também percebe agora pelo outro lado, aquele que evita, nem vai, ou vai, mas sai para comer fora, na sua casa. Ou se alimenta antes e vai depois da refeição. Ok, pode ser um período ali de uma dieta, tá se cuidando, alguma questão assim, enfim. Mas o comportamento recorrente, a gente tem que também avaliar assim, um pouco mais a fundo, né? Não é muito na superfície não que se faz diagnóstico, tá? É sempre na profundidade. A gente tem que pegar e fazer uma boa anamnese, conversar muito com esse paciente, ouvir muito. A família, muitas vezes, vai trazer informação preciosa, né? De observação, de história, de como que já tem sido na vida a relação com alimento em casa, né? E aí a gente poder, então, traçar uma ideia, e que muitas vezes a gente pode, talvez, ir para uma ideia X
e ela daqui a pouco ela se configura, mostra pra gente que não, que ela tá no meio de um outro diagnóstico também. E muitas vezes os diagnósticos não são tão conclusivos também, tão fechados. Anorexia absoluta, bulimia absoluta, pode ter um pouco, né, misturado também os sintomas, aí isso também aparece. Bom, né? E como é que é feito o tratamento? Primeiramente, assim, ó, eu não tenho como pensar num tratamento de transtorno alimentar que não seja multiprofissional. É básico, né? Ok. Nutrição, psicologia, muitas vezes o psiquiatra vai ter que entrar em cena também, um endócrino, o educador físico, para alguns casos, né? Para outros é contraindicadíssimo, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com a família, nesses casos com mais complicação clínica, com mais riscos. A gente vai ter que colocar toda a família numa terapia familiar também, né? Não só a terapia individual do paciente. A gente vai ter que escutar muito esse paciente e ele vai ter muitos altos e baixos e vai projetar essa frustração nos profissionais também, de que os tratamentos não dão certo e que não funcionam e que nem tem porquê e que na verdade está tudo bem, né? E tem saídas e voltas, idas e vindas e é um longo processo e complexo, né? Eu concordo com a Maiga, né? Eu acho que é sempre importante ter esse acompanhamento multi, né? Por exemplo, vamos lá, de repente a nutrição, né? Se essa menina chega sozinha no consultório, daqui a pouco eu, sem querer, ou se daqui a pouco eu não tenho um olhar treinado, eu posso reforçar ainda mais esse comportamento transtornado. Então, eu preciso identificar que essa menina deve ter algum componente. Opa, eu acho que, como ela disse, é muito difícil de fazer o diagnóstico. Eu preciso, então, existem vários instrumentos que nós podemos avaliar para identificar se ela tem transtorno e trabalhar em equipe. Então, assim, eu também penso como ela. É difícil, muitas vezes, ela vir no meu consultório, ela procurar a Maiga, por exemplo, separado, as coisas não batem. O mais importante, às vezes, é até esse olhar em conjunto, né? Essa interconsulta, né? Já fiz isso muitas vezes, né? Nutri-psicólogo atendendo o paciente, né? A Nutri olhando as questões alimentares e os comportamentos e a psicóloga, então, né? Relacionando isso, as atitudes, enfim, com essa questão dos comportamentos, né? E, claro, casos mais graves, eles precisam, muitas vezes, serem conduzidos para grupos especializados que trabalhem com isso, né? Então, muito importante, assim, né? Dentro da nutrição, existem vários profissionais, mas tem aqueles que são mais controladores, por exemplo. Já fazem uma prescrição de dieta com quantidades, com calorias, e isso vai acelerar ainda mais esse comportamento. Tu vai dar subsídios para ela se comportar cada vez mais assim, né? E é justamente ao contrário, tu tem que ser acolhedora, né? Tu tem que tentar identificar essas crenças alimentares, essas atitudes alimentares, trazer, né, cientificamente falando, o embasamento para mostrar para ela que isso não é correto, que isso não é bom para o corpo dela. Mas, claro, acho que o mais importante é ela identificar que ela tem esse problema. Porque enquanto ela não identifica esse problema, ela não quer ser tratada, né? Ou quando a família, como a Maiga falou, né? Que muitas vezes a família nega isso, que é difícil. É difícil mesmo, né? A família reconhecer. Muitas vezes está no estágio inicial, o profissional identifica, mas a família ainda não identificou. Aí é difícil. Fica um pouquinho mais suave quando a família já identifica e a família busca o profissional querendo tratar isso. E aí já é uma parte andada, né? Já é uma parte andada que pelo menos nós temos a família do nosso lado para ajudar com essa paciente ou com esse paciente, né? Mas enquanto nenhum dos dois tem consciência disso, é difícil fazer esse tratamento. Tem que ter essa parceria com a família ou com a paciente, tem que se identificar com este problema.
entre aspas, né? E acho que assim, a gente não pode ter nenhum preconceito, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem o acolhimento. Isso. A gente tem que ter essa questão, assim, de favorecer que o paciente se expresse, traga o que ele percebe de sofrimento, né? Se ele já percebe, né? E poder transformar isso num pedido de realmente de auxílio, né? Só assim mesmo também, para poder trabalhar, né, com a pessoa. Porque é uma subjetividade, entende? Não é só um comportamento externo, assim, uma coisa que tu tem uma prescrição, faz isso, faz aquilo. Não é um remédio, não né? Não existe. Né? E mesmo o remédio toma ou não toma, né? Toma escondido, não toma. Tem calorias então, esse remédio? Tem calorias, sim. Pode jogar lá, né? O remédio, dizer que tomou. Então, tem que conhecer o funcionamento e para isso demanda, né, bastante conversa. Com certeza. É um caminho bem longo, mas se bem conduzido, né, Maiga? Sim, se bem conduzido e se existe, né, no caso, parceria da família e da quem está sendo tratada, tem muito sucesso, né? Mas realmente, assim, eu, por exemplo, já aconteceu comigo em consultório, de eu pegar meninas em fase inicial e de eu chamar a família negar. Já aconteceu comigo. Sim. Não sei se contigo já aconteceu, mas comigo já aconteceu. Tu olha uma menina super magra e ela, porque eu tô gorda, eu quero emagrecer, e bem típico, assim, bem clássico, anorexia, bem clássico. E aí eu pensei, meu Deus, né, eu não vou ficar com essa responsabilidade pra mim, eu vou chamar a mãe, não tem como dar um plano, né, e a mãe me olhou, assim, com uma cara, tipo... Não, ela precisa emagrecer sim. Você tá doida, tipo, só faltou falar isso, né? Você tá doida. Muito provavelmente aquela mãe também sofreu disso na sua adolescência, sofreu disso lá atrás, né? Então por isso que a gente fala, assim, é muito complexo, né? Ele é multifatorial, ele é complexo, então não é assim, ele tem uma doença lá, vamos pensar assim, ele tem uma gastrite, você vai lá e passa uma alimentação para gastrite, o médico dá o remedinho, trata e era isso. Não. Ele é muito delicado, né? E envolve esse olhar multifacetado, né? Esse olhar de várias profissões para poder ajudar essa família e essa paciente. Bom, dentro do que a gente já conversou ou que a gente ainda não falou, tem algo que vocês acham importante a gente ressaltar? Eu acho que a gente tem que continuar conversando sobre esse tema. Sim, com certeza. Com certeza. Porque tem muita campanha para várias outras doenças, né? E tem, acho que ainda muito pouco para os distúrbios alimentares. Se tu fores pensar, tem, né? Campanha para suicídio, para, enfim, N questões e não temos tanto para isso. Uma atenção maior, né? A gente tem um pouco para obesidade, mas mesmo assim são campanhas que não são até muito eficientes. Não sei o que tu acha, né, Flávia? Assim, acho que o número só está crescendo. Sim. Né? A gente tem pós-pandemia, então, a gente teve o aumento expressivo nesses transtornos, nesses comer transtornado, né? E nos distúrbios, de fato, nos transtornos, e na obesidade também. Né? Até tu falou da obesidade, Maiga, desculpa te interromper, mas assim, transtornos alimentares, nós falamos muito da anorexia, bulimia jovem feminino, né, público feminino, mas hoje se percebe uma alta prevalência de transtornos alimentares pós-cirurgias bariátricas. O que são cirurgias bariátricas, né? Aquela pessoa que é obesa, que tem um índice de massa corporal de 40, ele é super obeso, e ele faz como tratamento a correção da obesidade através de redução de estômago, ou, né, retirada de partes de intestino. A pessoa começa a emagrecer, ela emagrece muito, mas também muitas vezes, isso tem várias publicações que trazem isso, muitos pacientes pós-operatório, eles desenvolvem comportamentos transtornados com relação à alimentação e à sua imagem corporal. E aí é super interessante, no sentido assim dos estudos, não que é interessante que aconteça com a pessoa, é que ou a pessoa ela tá super magra e ela ainda se enxerga obesa, ou algumas pessoas emagrecem tanto que elas não se reconhecem mais frente ao espelho e começam a comer. Para voltar a ser quem era.
É muito, assim... Isso é o distúrbio de imagem que chamam? Então, assim, elas eram obesas uma vida toda. E aí elas fazem a cirurgia porque elas querem emagrecer, e elas emagrecem muitas vezes tanto que elas não se reconhecem mais no espelho. Mas ok, né? por um período, né? Isso, por alguns meses, adaptação. Isso, importante, isso é isso aí. Importante que isso, também isso. a gente coloca, Mas tem né? pessoas que ficam com esse comportamento transtornado depois. Parece que na fisioterapia já tem uma área que está se especializando que interessante. em métodos que auxiliem o paciente a voltar a ter uma imagem corporal, né, mais adequada, mais funcional, né? Interessante, Isso é não sabia. Sim, porque daí mexe nas questões neurológicas também, psicofisiológicas, neurológicas, né? Pode falar um pouco mais sobre isso, tá bem interessante. É um método, são métodos novos, assim, que tem aparecido, por literatura também, eu ainda não conheço algum profissional que o faça, né, não sei se aqui na região tem, mas exatamente, por exemplo, na anorexia, né, então essa imagem que a menina, por exemplo, muito magra, 35 quilos, se olha no espelho e se vê obesa, né, e ela vai numa loja e ela quer comprar uma roupa... do 34, número, é isso. O número é 34 que eu quero vestir. Não, tudo bem, só que daí e aí ela não se enxerga assim. Né? Ela pede um número muito maior. Ela pede um número muito maior, e aí ela bota assim, tá, não, então pode ser um pouco menor. Tá, não, também não, então pode ser um pouco menor. Ela tá no 34, mas ela pede um 40, 42, enfim. Não que necessariamente 42 seja de pessoa gorda, não, mas pra ela vai ficar enorme. Tanto é que elas vestem também roupas enormes, né? E muitas vezes é isso também que esconde o seu corpo, né? Que aí também elas conseguem se disfarçar às vezes pouco os pais e não conseguem identificar. Passa o tempo e não se vê, né? Lá os bracinhos, as perninhas, né? Como é que estão as costelas, né? Bom, a gente falou antes de IMC, né? Vou perguntar pra ti. Tu falaste em IMC 15, 14, que é o de muito abaixo. Qual é mais ou menos o desejável? Entre 18,5 e 23,5 ou 24. Acima disso daí já é sobrepeso e aí depois a obesidade. Abaixo de 18,5. O IMC é uma medida bem subjetiva, né? Muito subjetiva. Eu não gosto dele, eu particularmente não gosto dele. Porque ele só leva em conta peso corporal, e aí acho que é importante falar, né, meio didaticamente, de que peso não é só gordura. O que pesamos, né? Pesamos ossos, pesamos músculos, pesamos gordura, pesamos líquido, isso tudo conta nesse valor, né? E é um valor que é um cálculo que é só o peso da altura, então não leva em conta a compleição física da pessoa. Se a pessoa tem ossos grandes, é óbvio que esse peso vai ser maior, né? Mas infelizmente o IMC ele é utilizado como uma referência às vezes, né? Para alguns tratamentos e nos chama atenção às vezes para alguns valores muito baixos. Então no caso 15 é super baixo porque o normal é 18,5, né? E também não gosto de IMC porque não diferencia homens e mulheres, e homens e mulheres têm constituições físicas diferentes, né? Então os homens têm mais massa muscular, né? Então eles têm um pouco mais de peso em função dessa massa muscular, e mulheres têm mais quantidade de gordura, geneticamente falando. Né? Você não foi meio injusto, né? Foi bastante. Talvez por isso também que a gente tem essa apresentação mais no público feminino, pela composição corporal e a pressão mídia externa, tudo acaba sendo maior nas mulheres. E eu acho que nas meninas isso acontece mais ali na fase da puberdade, porque quando a menina tem a primeira menstruação, quando ela tem o boom, né, da maturação sexual, e ela não se reconhece às vezes nesse corpo, acho que um pouco também, né? Isso, e ela começa a ter formas diferentes. Isso, vem seio, e né? Enfim. Como se a cabecinha não acompanhasse, né? Isso, é isso aí. Um pouco da distorção também, acho que vem disso, né? Sim. O que eu faço com isso? De medo, né? Como é que eu vou me expor agora? Apareceram seios, apareceu alguma forma, né? Um quadril, uma coxa, né? E chama um pouco de atenção, e muitas meninas se constrangem,
se escondem. É que nem os meninos crescem demais e não sabem o que fazer com a mão no começo, né? Eles se bater. Isso, é um pouco disso. E na menina não, né? Mais essa questão mesmo da maduração, que eu acho que pega mais. Isso é natural. Agora, se vai ficando uma restrição que se estende, que daí eu tenho que restringir esse corpo, essa alimentação, tenho que diminuí-lo, tenho que não mostrá-lo, né? Aí a gente tem que começar a pensar o que está acontecendo. Gostaria que a gente usasse então esses nossos minutos finais para conversar com quem está em casa e dar o conselho para o pai, para a mãe ou até para a menina que se identificou em algum momento aqui. O que fazer a partir do momento que identificou o problema? Que não tenha medo de buscar um profissional, que o profissional não é só para casos extremamente graves, né? Ou só para doenças mentais severas. Não, a gente, né, tá aberto e trabalha com todas as pessoas, com todas as questões. E às vezes é um pouco constrangedor, porque não se conhece ainda o que faz um psicólogo, né? O que faz uma nutricionista exatamente, em que ela pode auxiliar nesse meio da família, né? Então, eu acho que esse é o programa que pode ajudar a mostrar mais o conteúdo para as pessoas. E também é isso, não ter esse receio de buscar ajuda, é o principal. Vá no seu médico, vá procurar alguém que possa lhe ajudar e não fique com isso, porque pode trazer prejuízos seríssimos, graves, né, à saúde da pessoa. Com certeza, eu também concordo com o que a Maiga falou, né? Na verdade, é procurar ajuda, eu acho que é reconhecer que as pessoas têm problemas e que tá tudo bem, né? Então, às vezes, acho que vem um pouco de, eu não vou lá porque eu tenho problema, eu vou me expor. Eu acho que não, né? Eu acho que é pior deixar a coisa ter continuidade, né? Esse processo continuar e chegar em casos mais graves. No caso dos pais, eu acho que eles têm que prestar muita atenção nas crianças, né? Nos adolescentes, principalmente, nesse comportamento. Só voltando assim um pouquinho a observar o quanto se serve, o quanto se come durante o dia, né? No caso da bulímica é bastante característico ela fazer a refeição e ir para o banheiro, muitas vezes para induzir o vômito. Então, começa a prestar atenção nesses sinais, que eu acho que é um pouco disso, assim, começar a entender esses sinais de isso não está instalado, ela não foi dormir e acordou com 45 quilos ou 25 quilos ou 30 quilos, né? Isso é um processo que ele vem e é contínuo. Então, prestar atenção nesses sinais, reconhecer este problema que não é fácil e procurar ajuda. E procurar ajuda especializada, né? De pessoas que trabalham com isso, né? Psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, enfim, né? Procurar essa ajuda e querer ser ajudado. Eu acho que isso é bem importante. Muito obrigada pela participação de vocês, por todo esse conteúdo. E muito obrigada também ao Colégio Sinodal, à Clínica Visuale, a Garbo Decor e aos Móveis Heinheimer. E obrigada também pela tua audiência, pela tua participação no episódio de hoje. Muito obrigada e na semana que vem o Doutor Podcast está de volta.